Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ponto 3. Existem diversas maneiras de dedicar a vida a uma causa maior. Uma forma disso é viver a vida de maneira consagrada, dentro da igreja. A vida consagrada vem por meio do compromisso e votos para viver com dedicação à vida cristã. A pessoa consagrada é um testemunho de fé e comprometimento, que inspira a comunidade e contribui significativamente para a missão da igreja. Vamos saber mais a respeito do tema no programa de hoje. Nossos convidados de hoje são a assessora da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, irmã Maristela Ganassini, e a irmã Marisa de Paula, da Copiosa Redenção. Começo aqui cumprimentando, então, a irmã Marisa, hoje de maneira presencial com a gente. Irmã, seja bem-vinda ao Ponto 3. Boa noite, muito obrigada. E cumprimento também a irmã Maristela. Irmã, seja bem-vinda aqui ao Ponto 3, uma satisfação recebê-la conosco. Boa noite, Alex, boa noite, irmã Marisa, que alegria poder estar com vocês e falar de um tema tão querido sobre a nossa vocação à vida consagrada. Muito bom poder compartilhar deste momento. Irmã, eu já começo te fazendo a seguinte pergunta. O que é nessa vida consagrada na igreja? Quem são essas pessoas? Bem, já disse na tua pergunta a resposta. São pessoas, são homens e mulheres que se colocam a serviço, que se consagram, que dedicam a sua vida a um serviço específico, seja numa missão pastoral, seja na educação, na saúde, no social, em diferentes frentes missionárias. Os consagrados e as consagradas hoje fazem este percurso de ajudar, de estar, de compartilhar sua vida com todas as pessoas, com aquelas que mais necessitam de nossa presença, bem como também de levarmos a palavra de Deus, a presença de Deus para as vidas dessas pessoas. Legal, e a gente aproveita a presença da irmã Marisa aqui também no nosso estúdio. Irmã, e já saber da senhora o seguinte, a sua vocação, como é que ela começa? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu posso dizer assim, que a minha vocação, ela começou desde pequena, né? Eu sou irmã gêmea, tenho uma irmã gêmea, né? E quando eu nasci, eu era bem doente, e aí meus pais levaram nós para o padre abençoar. E o padre disse que meus pais tinham que ser muito generosos com Deus, porque Deus tinha sido generoso com eles. E eles tinham que doar eu para Deus, né? E meus pais, muito simples, da roça, achavam que eu tinha que morrer para dar para Deus, né? E eu tenho certeza que foi ali que Deus me consagrou, foi onde Ele me chamou. E a minha vida, a partir dali, aquela sementinha já estava plantada, né? Então, eu fui caminhando, fui vivendo, fui crescendo e vivendo. E fui sempre a inclinação para a vida religiosa, quando eu tinha uma ordenação, algo dentro da igreja, a mais, assim, isso me chamava muita atenção. E aí, só com 18 anos, que eu fui conseguir descobrir realmente qual era a vontade de Deus na minha vida, o que era isso, né? A vida consagrada. Mas sempre a semente da vocação estava dentro do meu coração e sempre ela queria água, queria adubo, digamos assim, né? Então, aí eu consegui responder esse chamado com 23 anos. Então, Deus fez um caminho longo na minha vida até esse encontro, né? E conta pra gente como é que é essa missão da senhora. O que a senhora faz atualmente? Hoje, a nossa congregação Copiosa Redenção, o carisma, né? Cada irmã tem a irmã Maristela, cada congregação tem um carisma. Primeiramente, o carisma da Copiosa Redenção é a adoração ao Santíssimo Sacramento e a recuperação de dependentes de álcool e drogas, né? Então, nós temos vários trabalhos. Só que aqui, em Trindade, a gente faz a missão pastoral. Não deixamos de viver o carisma porque a gente também atende muitos devotos, muitas pessoas querem ajuda essa ajuda de uma conversa sobre a dependência, de algum conselho, eu estou aqui também, né? Mas a missão aqui, ela é mais voltada para a devoção ao Divino Pai Eterno, o trabalho com os devotos e também essa ajuda na TV Pai Eterno, né? Muito legal mesmo.
a gente poder contar com esse trabalho tão bonito que vocês fazem aqui juntamente conosco. Irmã Maristela, aí eu te pergunto o seguinte, a gente está conhecendo aqui um pouquinho da história da irmã Marisa, mas saber da senhora da seguinte maneira, como é que esse trabalho, né, essa vida que algumas pessoas adotam, essa vocação, essa caminhada, contribui com o trabalho da igreja aqui no Brasil? A senhora já falou de alguns setores em que eles atuam, mas assim, de uma forma mais até convicta, vamos colocar assim, mais real, trazendo para a realidade. Como é que é esse trabalho? Eles ajudam bastante nessa missão da igreja aqui no Brasil? Então, a contribuição, ela sempre foi muito significativa na Igreja do Brasil, da vida religiosa consagrada, como eu citei, na educação, na saúde, enfim, em todos esses espaços, né? Olhando como Conferência dos Religiosos do Brasil, que é o que dá também o norte para toda a vida consagrada do Brasil, nós celebramos 70 anos, e nesses 70 anos de história, a vida consagrada sempre foi muito conduzida a estar com. Eu costumo dizer que é um pouco como discípulos de Emaús, caminhar junto, estar com as pessoas em qualquer instância. E na Igreja do Brasil, como Conferência dos Bispos também, dentro de diferentes comissões, nós temos a vida religiosa tanto consagrada masculina quanto a feminina, fazendo este caminho, trilhando este caminho junto. E das 12 comissões da CNBB, nós temos a dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, do qual eu sou assessora, que justamente ela junta, ela unifica várias instituições da nossa igreja. Os presbíteros, os diáconos permanentes, o serviço de animação vocacional, os institutos seculares, a CRB, a Vida Consagrada, os bispos eméritos, o AUSIB, que são os nossos seminários e instituições, a Ordem das Virgens. Então, vendo aí essas 8 instituições, elas estão ligadas à comissão e nelas também há a participação, há essa presença significativa da vida religiosa consagrada, seja na assessoria, seja na organização de encontros. Nós temos muitos seminários do nosso Brasil que contam com esse apoio também da vida consagrada, da presença da vida consagrada. Nós temos também, na caminhada das dioceses, das paróquias, esta união, este caminho que se busca trilhar sempre em conjunto, vida religiosa consagrada, os sacerdotes, a vida secular e todo o nosso povo de Deus. Então, sim, a presença da vocação da vida consagrada na igreja cada vez mais tem sido significativa e posso dizer com convicção, né? Até porque eu estou nessa comissão representando um pouco da presença feminina, acima de tudo, mas também como vida religiosa consagrada, o rosto da vida consagrada presente dentro da nossa igreja nas diferentes instâncias. E prova disso, o Papa Francisco tem convidado muitas consagradas, especialmente a compor os dicastérios, a fazer parte também desta caminhada universal da nossa igreja. Irmã, e aí queria saber da senhora também, a senhora falando de todo esse trabalho que é desenvolvido, que a senhora hoje participa ativamente, como é que a senhora chegou a essa vocação? Conta um pouquinho da sua história pra gente também. Então, eu sou, pelo sotaque, você já deve ter percebido, eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. Na cidade onde eu nasci, cresci, tínhamos a presença das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus com uma escola. E sempre que eu ia à cidade, eu enxergava essas irmãs, ou na rua, ou caminhando, ou trabalhando na frente do colégio, e aquilo me chamava muita atenção. Em uma oportunidade, visitando a escola onde eu estudava, a irmã fez uma fala, como era ser irmã, e próximo à minha casa também tinha a família de um irmão laçalista, então tinha um pouco este contato, e esse despertar começa por aí, ver pessoas consagradas na sua missão, no seu dia a dia, no ordinário da sua vida, as irmãs visitando os doentes, e o interessante é que essas irmãs andavam sempre de dupla lá na cidade. Isso me chamava muita atenção, eu pensava, eu quero arrumar uma duplinha para fazer visita aos doentes, a trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Então, o que marca a minha vocação é justamente a presença, é perceber que as irmãs estão naquele espaço, perceber que as irmãs estão no meio do povo. Então, o meu despertar vocacional, ele se dá por aí, né? Nesse caminho, nos encontros, aí fui convidada a participar de encontros, e não é que eu tive no início muito apoio da minha família, da minha mãe especialmente, ela não concordava muito no início, depois sim, foi a maior animadora vocacional que me ajudou, e na animação vocacional, o trabalho que eu fiz por muitos anos, ela me acompanhava, ela me auxiliava,
existiu o apoio da família, mas de certa forma também assim, como que eu vou perder a minha filha, né? Então ainda um pouco daquela visão que entrar na vida consagrada a gente perde os filhos, que não é verdade, que é bem pelo contrário, a gente ganha muito mais do que dizer que perde, né? Então um pouquinho dessa minha história lá do interior do Rio Grande do Sul é que desabrocha dentro de uma espiritualidade do coração de Jesus, uma espiritualidade que conduz minha vida, que conduz minha missão até hoje. Legal, legal demais. E nós aqui que estamos acompanhando o ponto 3, você que está em casa já viu que estamos conversando com duas irmãs bem jovens, a irmã Maristela, a irmã Marisa, e até em cima disso, irmã Marisa, eu queria te perguntar o seguinte, essa vida consagrada na igreja aqui no Brasil, ela vive uma crise de novas vocações no seu ponto de vista? Eu posso dizer assim que ela diminuiu, mas a gente vê vários jovens que hoje querem viver a vida religiosa e querem viver uma vida radical mesmo. Então a gente olha pelos Carmelos, né? A gente vê em Trindade, os Carmelos sempre tendo vocação, né? Quer mais uma vida radical mesmo, essa radicalidade do Evangelho, né? Então eu digo assim que temos diminuído, mas temos vocações, né? Nós, graças a Deus, não temos o que reclamar, as vocações estão aí. Como a irmã Maristela disse, né? Que a importância da vida consagrada, feminina, dentro da igreja, né? Ela ajuda a ter esse brilho a mais, né? Então, nós temos vocações. Irmã Maristela, sobre isso, inclusive, como é que os consagrados, a igreja, ela tem trabalhado para atrair novas pessoas, novas vocações? Como é que tem sido esse trabalho, nessa captação? Eu estou muito de acordo com o que a irmã Marisa acaba de dizer e gosto muito de frisar, quando me fazem essa pergunta, não faltam jovens, não falta juventude. Se a gente olhar para a nossa história, se a gente sair para o mundo universitário hoje, sai uma noite, dá uma circulada por uma universidade, a gente vai ver o mundo juvenil que existe. O que falta-nos, muitas vezes, é como chegar, e essa é a tua pergunta, né? Como a gente aproxima, como a gente vai ao encontro deste público, como a gente dialoga. E uma das nossas reflexões que tem nos inquietado muito, tanto na CRB quanto na CNBB, é justamente, talvez, a nossa falta de encantamento, nossa falta de profecia em alguns espaços da nossa igreja. Então, nós precisamos evangelizar no pequeno e no dia a dia, fazer com que a gente seja testemunho e profecia. Como diz o ditado, testemunho arrasta. Então, que nós possamos fazer esse processo como igreja para que essa diminuição, sim, ela é vista, mas se a gente pensar, as famílias também, o matrimônio diminuiu, a busca por fazer uma caminhada mais consistente também diminuiu. Então, é responsabilidade de todos nós darmos essa consistência. E hoje, mais do que nunca, a necessidade urgente da aproximação das juventudes, porque a gente só pode dizer que conhece se a gente se der a conhecer. Se a gente sentar com eles, se a gente estiver com eles, se a gente dialogar com eles. Então, o primeiro passo é sair um pouco da nossa institucionalização. Nós institucionalizamos demais a nossa vida, o que talvez dificulta, o que talvez afasta um pouco as juventudes a se aproximarem, a nos buscarem, a desejarem nos conhecer e gerar encantamento. Eu imagino que o principal é esse. Nós precisamos gerar encantamento nas nossas juventudes com o nosso jeito de ser. A senhora acha que esse momento que a gente vive das comunicações, das plataformas digitais, das redes sociais, eles podem contribuir nesse processo? Porque mostrar um pouco mais de como funciona esse trabalho, tentar atrair esses jovens, principalmente por esses meios que eles utilizam tanto. É por aí, irmã Maristela? Alex, eu nunca tive tanta certeza na minha vida como estou tendo nos últimos tempos. E isso tem sido reflexões constantes nossas. No finalzinho de junho, nós tivemos o Seminário Vocacional em Nível de Brasil e justamente a temática foi essa: as mídias digitais na animação vocacional, a influência da comunicação. Então, nós temos ferramentas riquíssimas em nossas mãos e nem sempre a gente consegue utilizar delas. Sem volta. A comunicação hoje na animação vocacional, a comunicação hoje no trabalho com as juventudes não tem mais volta. Só temos um perigo, eu gosto sempre fazer esse alerta: nós não podemos cair na modinha.
Jovem não gosta da modinha, jovem gosta da consistência. E nós temos tantas histórias lindas. Olha, a irmã contou a história dela rapidamente, assim, em tão poucos minutos a gente teve a possibilidade de ter contato com histórias, e isso faz falta. Testemunho, que a gente possa utilizar sempre mais desses espaços para falar bem. Eu lembro da ação evangelizadora que nós tivemos algum tempo atrás no Sul, hoje Dom Mário Spa, que foi quem criou, e uma das ações eram muito fáceis, falar bem do padre, da família, da irmã, enfim, do irmão, falar bem da vocação e comunicar. O Ano Vocacional do Brasil, uma das ações também era essa, comunicar. Nós temos tantas pessoas hoje de boa vontade e os jovens gostam de contar as nossas histórias, gostam de criar. Então, dar essa oportunidade e utilizar. Não tem mais volta. A comunicação, ela faz se necessário adentrar nas nossas instâncias de igreja, de animação vocacional, de vida consagrada, enfim, todos os espaços. Mas falar com credibilidade, com propriedade, com consistência e não entrar na moda. Legal isso que a senhora acaba de comentar com a gente. E até dentro desse sentido, das comunicações, irmã Marisa, a senhora está aqui com a gente na TV Pai Eterno. Queria que a senhora falasse dessa comunicação, dessa proximidade, principalmente com os jovens. Na Romaria, por exemplo, a senhora teve essa oportunidade junto com as outras irmãs. Como é que é esse contato com os mais novos? Então, para mim foi uma experiência, é uma experiência muito forte, essa de estar na comunicação, né, estar com o jovem, porque assim, jovem evangeliza outro jovem, né, e eu gosto de estar no meio, né, quando a irmã dizia assim, que a gente precisa estar junto, mostrar, dar a cara para ver, né, dar testemunho, isso para mim me renova bastante. Ter esse contato com o jovem, graças a Deus, sou uma irmã que tenho bastante contato com o jovem e faço sempre o possível de estar com eles. Até agora, essa semana vai começar a missão. A gente estava junto numa formação, sabe, para isso, eu estava com os jovens, né, e ver como que é estar com ele, e o jovem nos ajuda, o jovem sempre nos ajuda, religiosos, a ter esse olhar, porque eles são muito criativos, né, jovem é muito criativo, e estar com ele faz nós a sairmos às vezes um pouco do conforto ali, né, da zona de conforto, e ir e ver o que eu posso fazer para estar com ele, evangelizar com ele, ser com ele igreja, né? Isso me leva ao contato com o jovem, me fazer essas perguntas, como que eu posso, o que eu faço, né, para ser igreja com o jovem, né? Então me leva a cada dia me lançar a estar com eles, né? E eles tiram muitas dúvidas assim com a senhora? Bastante. Eles costumam perguntar o que para a senhora, assim? A curiosidade primeiro a respeito à congregação, né, o trabalho, a missão, a vida consagrada, como que foi o chamado, como que foi sair de casa, né, como foi, às vezes eles usam até essa expressão largar tudo, né, e para viver esse tudo, né, e como que é hoje viver, são essas perguntas, né, viver no convento hoje, a missão, como que é? A curiosidade muito jovem, como que a gente vive no convento, né? Até a questão do hábito também, né? No meu caso, assim, eles perguntam muito, irmã, como que é? A senhora fica 24 horas com esse hábito, né? Essa realidade, assim. Mas a curiosidade mesmo é o chamado. Como que foi que a senhora conseguiu descobrir qual é a vontade de Deus? Como que Deus falou para a senhora? Descobriu que Deus estava falando? Como escutar Deus? Né? São essas perguntinhas que o jovem sempre me faz e a curiosidade às vezes faz ele ficar meio assim, questionando, né, a vida também, né? Irmã Maristela, e mais cedo a senhora conversava com a gente sobre a sua mãe, no início, da forma como ela reagiu, e até eu queria te perguntar sobre como as famílias, elas devem se comportar, principalmente com os mais novos, em relação a essa questão da vocação para uma vida consagrada. Qual que seria a forma ideal de uma família agir junto aos mais novos? Talvez não tenhamos uma forma ideal, uma receita para isso, mas uma das principais questões, a família precisa rezar. Se a família reza em família e reza com o jovem, reza a sua vida e a sua vocação, com toda certeza faz a diferença na vida das juventudes. É a primeira questão. A segunda é um diálogo aberto.
Se a gente quer, de fato, ajudar os jovens, precisa ter abertura, o diálogo e colocar na mesa, uma mesa de diálogo, de conversa, o que é ser. E ter, assim, a ousadia também de levar o jovem a conhecer, porque eles conhecem a vida da família. Como que eles vão saber como vive a irmã, o padre, se não tiver essa oportunidade? E a família também precisa ser essa aliada. E eu acredito que um outro aliado forte é a catequese, uma outra aliada forte é a iniciação à vida cristã. É ali também que nós temos a grande possibilidade de evangelizar, a pastoral familiar, termos muito presente os movimentos das nossas igrejas, que a gente possa falar de todas as vocações. O falar, ele encanta, o contar encanta. Então, eu acredito que aquilo que a irmã também dizia, quando a gente pode responder a perguntas, me remete muito àquele documentário do Papa Francisco, Amém, perguntando ao Papa Francisco, que ele dialoga com 10 diferentes tipos de jovens. Nossa, se nós com vida consagrada, vida sacerdotal, vida familiar, tivéssemos essa mesma ousadia do Papa Francisco de sentar com os jovens e de escutar sem reservas, sem limites, a partir das suas perguntas, porque eles têm curiosidades que não são, elas são as divinas também, mas muito mais as humanas. Como sobreviver, questão financeira, a questão muito forte também, a própria sexualidade, como ela é vivida, a afetividade. Então, como que vocês conseguem viver em tantas pessoas de diferentes lugares? E vocês moram junto com pessoas que vocês nem sabem quem são no início. Então, são questões que, se a gente falar sobre, se torna, desmistifica um pouco, tira um pouco aquela tônica. Não, a vida religiosa é atrás do claustro apenas, não. A vida religiosa está aí no dia a dia, que às vezes a gente nem sabe, mas está aí junto. Irmã Maristela, e ainda sobre isso, é importante também que essas famílias elas não se fechem para essa questão da vocação, porque conversando com mais novos, até fazendo reportagens no dia a dia, com crianças que demonstram certo interesse em relação a essa questão da vida religiosa, alguns pais eles acabam se fechando para isso, tentando tirar isso de ideia do filho, da criança, e é importante que essas famílias elas respeitem essa vocação também como se fosse uma profissão, da mesma forma que um filho pode dizer que quer ser médico, ele pode dizer também que quer ser um sacerdote. Eu vivi uma experiência no final de semana, estava trabalhando na Diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso, e conversando com uma mãe, ela me disse: irmã, eu tenho uma filha de 15 anos, e há 2 anos atrás, ela me disse: mãe, eu quero conhecer a vida das irmãs de clausura, porque eu quero entender o que elas vivem. E essa mãe me olhou e disse assim: olha, irmã, eu rezo tanto pelas vocações, eu sou da equipe vocacional, no início chegou a me dar uma palpitação, porque levar a minha filha para o Carmelo, levar minha filha para a vida contemplativa, aí eu rezei e pensei, se for a vontade de Deus, eu vou levar. Então é esse papel da família, é poder conversar abertamente sobre. E o conversar abertamente não significa dizer já está na vocação, já vai, não volta mais para casa, já vai ficar no convento. Então, a importância também nós, como vida consagrada, de oferecermos os encontros. Eu costumo dizer o vinde e vede. A gente tem muita preocupação em formalizar encontros, mas os encontros de discernimento mesmo são aqueles do dia a dia, que eles sabem o que a irmã faz faxina na casa, a irmã lava a louça, a irmã cuida do jardim, a irmã vai para a missão, a irmã visita o doente, a irmã... Então, é esse dia a dia, é esse contato com aquilo que se faz no dia a dia da sua vida. E isso precisa abertura por parte das famílias, senão é bem difícil a gente estabelecer esse diálogo e também oferecer a oportunidade do conhecimento. É isso. Irmã Marisa, e saber da senhora, aqui também como participante da TV Pai Eterno, o quanto essa comunicação ela atrai também, porque antigamente uma pessoa para aparecer na televisão tinha que fazer ali uma faculdade de jornalismo, coisa nesse sentido. A comunicação ela atrai, de certa forma, também? Atrai, sim. Como a irmã disse, né, a irmã Maristela, que é o testemunho, né? Então, dar testemunho e não viver o modismo, como ela falou, é isso mesmo, eu concordo com ela nessa realidade, porque você falando, ser você, falar daquilo que é real, do que você vive, né, o consagrado que vive, ser realizada, né, ser feliz, é isso que vai atrair. E assim, a gente percebe, em especial aqui também, que hoje, no Brasil, temos muitos religiosos que conseguem chegar
a esses mais novos através desse poder da comunicação. A gente vê vários exemplos de sacerdotes que utilizam da música, que utilizam da programação religiosa nas emissoras de TV, em TV aberta em todo o país, que chegam a vários lugares, através de todo mundo também com a internet. E isso tudo conta, né? Isso tudo conta, chama a atenção também. Você vê uma pessoa ali que, de certa forma, está tendo o seu espaço, o reconhecimento, você acaba também se interessando de repente. Nossa, que legal, acho que eu levo jeito, tenho dom para isso, para essa vocação que determinado sacerdote, por exemplo, tem. Tudo isso conta. Né? E às vezes o jovem nem olhou ainda para a vocação, ou olha só para a vocação matrimônio, ou só para a profissão. Quando vê um religioso, um sacerdote nas mídias, ele vai falar, nossa, e vai começar a olhar para ele. E também fazer esse discernimento, ajuda a fazer esse discernimento e descobrir, espera aí, será que realmente Deus não quer que eu também seja um religioso, ser um sacerdote? Então, o religioso nas redes sociais, ele dá o testemunho e ajuda nesse discernimento, nessa busca. E a gente contato com o jovem, volte e meio o jovem fala assim, eu vi o frei tal falando, ouvi a irmã tal, né? Ouvi o padre falando. E isso me ajudou tá me fazendo a pensar um pouquinho mais, né? E aí, será que Deus quer para mim a vida religiosa ou é o matrimônio? Ajuda muito no caminho, né, desse discernimento do jovem, né? Ele olhar, espera aí, nunca teve um contato, né? Nunca viu, nunca parou para pensar, será que a minha vocação é a vida religiosa? O religioso estar na rede social ajuda bastante. Ajuda nesse discernimento. Deixa eu começar aqui a me despedir das nossas convidadas, agradecê-las pela participação. Irmã Maristela, uma honra tê-la com a gente aqui no Ponto 3. Alex, irmã Marisa, nossa, uma alegria, passou tão rápido. Foi. E eu quero reforçar a fala da irmã e lembrar que nós temos esses influenciadores macro, então que eles nos ajudem a chegar no micro, que eles nos ajudem a chegar nas nossas comunidades paroquiais, que eles incentivem os nossos jovens a procurarem as suas paróquias, a procurarem as suas igrejas particulares para celebrar e viver aquilo que deixa eles efervescentes nesses grandes movimentos. Então, muito obrigada pela oportunidade, por esse espaço e poder falar o quanto é bom ser consagrada, ser uma religiosa consagrada e fazer parte também da vida da Igreja do Brasil. É isso, irmã Marisa, gratidão. Também agradeço, né? É bom estar aqui, poder falar, né, daquilo que eu vivo, daquilo que Deus sonhou para mim, hoje eu sonho esse sonho de Deus. Então, eu que agradeço poder estar aqui, estar com vocês sempre. Legal. E para a gente fechar aqui o nosso ponto 3, são duas palavras que eu tenho para deixar para você que nos acompanha. Respeitar e sentir a sua vocação. Até a próxima.